Fala galera, beleza? Aqui quem fala, sou Ike Gamer. E bom, hoje estamos fazendo mais um react de mais uma versão de Sonic.exe. Hoje iremos reagir a um vídeo de um cara que está falando sobre ele mesmo, Rewrite. Pra quem não sabe o que é Rewrite, vocês vão descobrir aqui nesse vídeo. Particularmente eu não sei muito sobre esse XZ. Eu particularmente acho ele um pouquinho que é engraçado, é que um monte de. Já que falando de Sonic Potencial, ele faz um monte de piada com o personagem do Rewrite. Mas bom, chega de roça, um pobre viu qual a história ou quais são as curiosidades dessa criatura. Imagina comigo, na Ah, década de 90 foi nos apresentado o primeiro computador da história. aham. Um grande sucesso, isso foi uma coisa que revolucionou o mercado, ignorando o fato de que ele era feio pra caralho. E mesmo sendo uma coisa inovadora, algumas pessoas já despertaram um lado da maldade, se aproveitando da curiosidade humana pra pegar os trocados, usando isso com o total poder em prol de uma mentira. E então, eis a questão. Se essa mentira acabasse voltando contra o próprio mentiroso. Meus senhores, Peraí, esse que? é Harry White Sonic, um dos poucos Executor que vale a pena fazer um vídeo próprio. Peraí, Ele peraí, conta com uma peraí. história bem misteriosa e completa. Então hoje eu vos apresento... Rewrite Sonic. Mas como assim uma mentira que meio que vai contra o próprio mentiroso? Eu acho que eu vou entender isso conforme o vídeo. Harry White Sonic teve a sua aparição em um mod do Sonic Z, revelando os seus ideais. Mas que ideais exatamente? Mas só que essa não foi a primeira aparição do Rewrite, não. Ele apareceu meio que a primeira vez em um vídeo chamado Kick. Traduzido para o português, se chama Chute. É de que meio que Rewrite com um áudio em chinês. Chinês chuta acidentalmente o Deus, daí meio que daí ri da situação. São esses. Então, Ah, contando a lore, vocês vão entender perfeitamente. Só lembrando que o Harry White Sonic conta com duas versões. A antiga versão retratando o seu nascimento totalmente misterioso e a sua atual remasterizada. E é lógico que eu irei falar ah, então meio que tem duas versões, a versão antiga e a versão nova. A versão antiga fala um pouco mais da origem da criatura. Da criatura. das duas. Começando pela remasterizada. Começar pela remasterizada. Na década de 90, Hum, era basicamente o período que a era moderna estava surgindo. O primeiro computador foi catalogado, dando é. início a uma das maiores criações da humanidade. Contudo, sendo Primeiro uma computador. inovação, logicamente iam ter pessoas que iam buscar esse poder, até porque era algo novo. Ou seja, ter um computador naquele tempo era sinônimo de poder. Foi então que um padre acabou pegando esse computador e levou Ah, para a sua igreja. E você deve estar pensando, ele deve ter feito algo que beneficie a igreja, ou então é. falar de algo polêmico por conta do computador. Na real, Hum. foi muito pelo contrário. Com a criação em mãos, ele acabou inventando para todo mundo Oxe. uma das maiores mentiras da humanidade, dizendo que o Ué. computador era uma máquina criada para falar com Deus. Ok. É que. Como assim? Sim, o computador é uma máquina criada pra meio que se comunicar com Deus? Que mentira é essa, mano? Tipo, eu sei que meio que na época o computador era algo super atual, mas. Mas, mano, criar algo que meio que. Criar algo que meio que faz você se comunicar com Deus não é um pouquinho absurdo, não. Mas bom, tem até um joguinho do Sonic ali. E que provavelmente deve ser o jogo do Rewrite. Right. O cara fala que meio que é uma. Que meio que é uma máquina de se comunicar com Deus, mas só que. Deus, mas só que meio que tem ali um jogo do Sonic jogado do nada. O negócio ele escalou extremamente rápido. Com isso, ele É. fez um tipo de programa onde de lá O sairia quê? uma voz que respondia qualquer coisa, como dúvidas, problemas e Ah. às vezes um diálogo qualquer. Foi então que esse Então o Rewrite meio que era tipo uma inteligência artificial que falava coisas tipo. Que meio que responde a perguntas. Tipo uma espécie de Akinator da vida.
padre acabou percebendo alguns problemas. Ah. Uma onda de incidentes surgiu e com o tempo ele percebeu que as pessoas que usavam o seu computador dias depois acabavam tirando as próprias vidas. E alguns relatam Oxi. entrarem em depressão profunda por conta de uma voz meio fina que saía de dentro desse computador e meio Uma voz fina. Aí eu só gostei desse jogo aí do Rewrite que tá aparecendo na tela. Se tivesse uma versão pra celular, eu acho que daí é só uma animação, mas se tivesse uma versão pro Android eu jogaria. que infectava o cérebro, deixando as pessoas com um Hum? tipo de transtorno, chegando a um ponto que elas até enlouquecem. Então, sem muitas opções, ela acaba tirando a própria vida. Com mais e mais Ué? casos surgindo, o padre decide observar essa coisa bizarra. Ele ouve essa tal voz falando com ele e então ele escuta as seguintes frases. Você, pobre criatura, usando algo sagrado para manipular as pessoas. Você é nojento, mentindo na cara de Deus. O padre com Ah! Ah! Meio que ele tá jogando na cara, tipo, meio que você. Meio que você pegando algo sagrado, mentindo na cara de todos os apoiadores da sua igreja. Igreja, você nojento. Pior que eu concordo com ele. Ele meio que mentir algo sagrado. Sagrado é tecnicamente mentir na cara de Deus. E nunca faça isso, pessoal. Nunca faça isso. confuso pergunta quem é essa Ah, criatura. E a mesma responde. I am God. Nossa, o Rewrite falou I am God. Pra quem não sabe o que é I am God, significa eu sou Deus. Mano, velho. Então, o padre acabou dando uma desaparecida e eu acho teoricamente que ele acabou se suicidando. E E, existe mano, mesma responde. é a voz do Rewrite, mano. Olha só. Essa daqui é a voz do Rewrite. Então, o padre acabou dando uma desaparecida e eu acho teoricamente que ele acabou se suicidando. E existe dois Meu fatores para isso Deus. ser real. O primeiro é por conta da compreensão de algo totalmente novo, por conta de curiosidade, isso pode facilmente mexer com a mente das pessoas, entrando até mesmo em um estado de loucura. Quando estamos com Essas dúvida, o teus. mais básico é só perguntar para uma pessoa que sabe desse tal problema. Mas naquele tempo não tinha uma forma de compreender o que era aquilo. Então, instintivamente entramos em estado de choque. Por outro lado, o caso seria mais simples. O padre simplesmente não quis ser culpado, então acabou indo de arrasta. Agora, o que é exatamente o Harry White Sonic? Um vírus? Um programa que se autodenominou? E não, ele não é essas coisas. Harry White Sonic é o próprio demônio, pois após os anos de venda, o mesmo só desenvolveu uma técnica capaz de atrair infinitas almas, pela qual uma delas é usar sua mudança corporal, fazendo então ele se transformar na sua coisa preferida e te assombrar com ela. Se você gosta de Mario, ele vira o Mario. Se você gosta de Sonic, ele vira o Sonic. Então tu deve estar se perguntando, tá, mas são apenas jogos. Na real, essa é uma questão de consenso, pois Harry White é um ser extremamente inteligente. Então, como solução e novidade, naquele tempo ele era apenas uma voz saindo de um computador. E nos tempos atuais, o que mais anda em alta, exatamente, os jogos. E ele aproveitou do seu jogo favorito para te amedrontar e puxar a sua alma. A aparição dele no Friday Night Funk fica marcada como o primeiro, pois esse era um jogo que estava em alta naquele tempo. E na sua forma de Sonic, ele se personifica em 3 Exectos, que são os mais marcados Madin, do Friday Night Funk. E ele não só Sonic usa XZ. para te assustar, até porque ele também sabe que esses seres existem. Aliás, no próprio mod você consegue ver os anéis em Lord forma de X. setas. Na real, esses anéis são todas as almas que ele já coletou, fazendo então Harry Wright não apenas ser cruel, mas também problemático. Então, dando um ponto final para Harry Wright Sonic, acaba que ele é um ser misterioso. Ele personifica a sua forma em um ser que você gosta, e de lá ele te amedronta e você acaba morrendo. Eu falei da remasterizada primeiro, por motivos bem simples. A antiga é cheia de furos, porém ela tem a essência dessa criatura, não revela muitas coisas sobre ela e acaba deixando muito em aberto. Pra tu ter uma ideia, nem tem um tipo de ponto de ressurgimento como ela nasceu, apenas várias teorias da comunidade. Harry Wright Sonic apenas existiu, e a forma que ele apareceu foi que quando as pessoas jogavam a primeira versão da Creepypasta, alguns que voltaram tantas e tantas vezes, acabou criando
um tipo de consciência. E essa consciência ficou como performance. E ela pegou o formato do Sonic, ou quase similar. O total de vezes que essa consciência acabou precisando para finalmente sair desse jogo foram mais de 100.000 vezes entradas e saídas de dentro do jogo. Então, com esse sorriso psicodélico, ele acabou percebendo que estava em um jogo e erradicando aquela fangame, ele acabou absorvendo Sonic EZ, Majin e Lord X, mostrando que ele pode ter uma espécie de acesso 4D, além de cortar as dimensões, dissolvendo eles e transformando ele em suas marionetes, apenas deixando eles presos dentro de anéis que estão nos seus braços e um na sua perna esquerda. Contudo, ele queria saber um pouco mais sobre o que está além da realidade, onde você está, basicamente. E então, acontecem os eventos do mod de Friday Night Funk. Ele notou que o BF sempre foi programado para derrotar ele, mesmo que ele lance os 3 piores Executor, mesmo que ele aumente a velocidade, nada é possível pará-lo. Porém, por alguma razão do destino, se você perder, O que ele vai fazer? ele puxa você e transforma em um anel. E você vai virar uma alma, onde ele vai ficar se divertindo eternamente com você. Porém, o mundo que ele está é um limite até então. Finalmente, vencendo o jogo, sentimos um frio. Um ser que está te observando até o final da música, vendo os seus próximos passos. Ele sabe que você existe. Apesar de inofensível, esse é o próprio demônio na pele do ouriço azul. Caramba! Gostei dessa música. Mesmo não entendendo merda nenhuma, mas ficou boa. Mas, cara, que coisa interessante. Meio que a primeira versão é só meio que com Suica XZ, que meio que de uma fangame que conseguiu consciência. E daí meio que readicou aquela fangame, daí meio que. Ou seja, é tecnicamente uma. Então a versão antiga é tecnicamente uma inteligência artificial que adquiriu consciência. Só que agora, na versão reboot dele, na versão remake, meio que agora. Que agora ele pode. Meio que ele foi criado por um padre, cara. Mano, eu gostei particularmente. Particularmente. Com esse final de vídeo, eu te pergunto, qual é a melhor versão, a antiga ou a remasterizada? Eu sinceramente gostei das duas. Comentem alguns outros exemplos. Eu particularmente gostei das duas também. Ou até mesmo sugestões pra mim. Contudo, eu peço o seu like, a sua inscrição. Mas, bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários. E bom, eu acho que eu fico por aqui. Meu nome é Sonic Gamer. E fui!